não tiver raiva, também não fizer o mal, não substanciar. Isso não existe. Não resolve. Não existe. Não existe, Cláudia. Não tem nada. Só não existe. Se não tem, não existe, não tem nada. Não existe, morreu Maria Preá. Sabe por quê? Porque eu vou lhe dizer, sabe quando morreu Maria Eu Preá? não quero pé. Então pronto, olha aí. Não quero pé. Entendeu? Entendeu? É isso que eu estou dizendo. Não existe, já ficou vermelha. Não existe morreu Maria Preá. Só existe morreu Maria Preá em uma situação. A partir do momento que você amar. Porque a partir daí você libera. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Escute o que eu vou dizer, você vou lhe provar o que eu vou lhe dizer. Só existe uma coisa que liberta. É o solvente universal, que não é a água. É o amor. O que não é amor, ele algema. Então paixão, ele algema. O ódio, ele algema. O rancor, ele algema. A indiferença, ela algema. E aí você vai ficar sendo atraído. Não é justiça de Deus, que Deus está fazendo isso de propósito. É porque a sua vibração como um imã está atraindo aquela pessoa com um magnetismo tão grande que não estão algemadas magneticamente. Fluidicamente, é a sua natureza íntima, a sua vibração. Isso é uma lei de Deus. Por isso quando Jesus diz, ame, ele disse, liberte-se. A partir do momento em que eu conseguir olhar e trabalhar, eu estou dizendo, isso é fácil, gente, eu sei que não é. Eu sei que isso dói quando você é ferido, isso dói quando alguém chega e diz alguma coisa que lhe magoa. Existe falha de caráter. Sim, mas não cabe a nós julgar. Escuta aí, não cabe a nós julgar. Veja só, por que, olha, tá vendo aí como não existe Maria Preá? Porque você vai lá pro teu canto, fica aqui, não vê, tá tudo bem. Aparentemente tá tudo bem, mas na sua intimidade não está resolvido. Existe uma ligação. E a prova disso é que se de repente eu chegar para aquela pessoa que você não gosta e começar a falar, mas fulaninha é tão legal, e a gente sai para tomar sorvete, conversamos, aí daí você já começa a se coçar na cadeira. E daqui a pouco já está assim. Então não existiu uma Maria Preá, porque lá dentro existe a dor. Eu deveria ser psicólogo, mas eu sou psicótico. Não, e aí, quando você fala em perdoar e amar, é a primeira pessoa que a gente lembra, né? Porque aquilo, de repente, é o seu desafio no momento. Quando você fala em perdoar e amar, você lembra logo que você vai perdoar e amar uma pessoa que vai te apunhalar pelas coisas. Que te fez um mal muito grande, né? Exato. A pergunta dela transformou em amizade. Normalmente, eu tenho esse comportamento, porque devido à amizade, eu sou muito leal a uma amizade, até que me prova o contrário. Só que eu tenho esse defeito. Aí quando prova o contrário, você vira uma inimiga cruel. Não, eu não viro inimiga. Mas eu isola. Isso não é amor. Quando assim, eu vejo que me traiu, ao ponto que eu jamais iria trair, porque eu sou uma pessoa de colocar a mão no fogo com tanta lealdade por aquela amizade, eu não confio mais. Certo. Então, por não confiar mais, eu acho que eu não estou sendo verdadeira de continuar forçando uma amizade que não está dentro de mim mais. Compreendo esse ponto de vista. Deixa ela falar para todo mundo. Pode falar para todo mundo ouvir agora. Eu vou pegar, olha, eu tô vocês não sabem o professor que está do meu lado aqui hoje. Eu tô com um professor cri-cri do meu lado. Olha, existe uma construção. Você está aqui do meu lado. O professor tirava de mim. Tô dizendo, hoje eu sou o cri-cri. E se brincar, eu vou botar tu aqui, viu? Joelho. Olha, tem milho aí? Tem, a gente tá. Ó, é o seguinte. Mas não é tu não, era ela, viu? Ó, presta atenção. Ele tá quietinho, eu vou ver agora. Ó, presta atenção. Isso que eu vou falar pode mexer com o orgulho de vocês, pode ferir um pouco a concepção do que vocês entendem. Mas o que eu vou falar é o que liberta. Eu não estou aqui para alisar ninguém. Eu não me aliso, eu sei o que eu passo todo santo dia para me melhorar, porque eu sei. Se eu não fizer, eu sei onde eu vou parar. Vou terminar mais uma encarnação falido. Só que dessa vez, como eu já disse, nós não temos chance de chegar e pedir empréstimo ao banco e reencarnar com empréstimo ao banco, porque a gente tem vivido há milênios, como tem gente que vive de cheque especial, estoura a conta e toda vez pedindo empréstimo ao banco, renegociando, a gente tem feito isso, acumulando dívida.
Só que essa dívida nós viemos acumulando como lesões às leis divinas e ao próximo, marcados no nosso perispírito. E tem sido dado chance para a gente ir quitando. Eu não gosto da palavra dívida, mas vamos dentro do entendimento. Só que nós estamos agora no momento em que, ei, não tem mais jeito. Ou paga, ou vão tomar a casa. Entendeu? Ou você paga o que deve, ou vão tomar a sua casa. Só que o que é tomar a casa? Não poder ficar mais na terra. Vai pegar o beco para outro canto. Nós estamos nessa condição, gente. Eu não vou alisar, não. Nós estamos agora na nossa última encarnação aqui na terra. A última? A última. Não como evoluído, que vai para o planeta melhor, não. A última chance, porque é o seguinte. Todos nós Todos. vai se transformar. As pessoas que estão desencarnando agora, está sendo feita uma triagem. Se elas tiverem condição de ficar na Terra, elas vão ficar. Quem não tiver, vai para o planeta inferior. Porque a Terra está mudando para um planeta melhor. A Terra vai melhorar para um planeta melhor. Vai ser um paraíso aqui na Terra. O joio e o trigo, que está na Bíblia. Então, dentro de 100 anos, dentro de 100 a 150 anos, a Terra vai ser um paraíso. O paraíso prometido na Bíblia vai ser daqui na Terra daqui uns 100 anos. Só vem quem merece. Só vai permanecer, porque quem já está vindo de outros planetas, já está vindo gente que merece. Essa galerinha nova, vê esses guri novos que estão chegando aí, esses meninos novos aqui, todos que estão vindo, já é outra história. E nossos filhos? Depende. Eu pego no orgulho hoje. Depende. E aí o que acontece? Depende, pense em não sofrer, em os filhos ficar e a gente sair. Isso é uma coisa que eu tenho feito no estúdio e o Espírito falou: ei gente, você pensa que degredo é assim, simplesmente sai e se muda como se muda de cidade, muda de estado, muda de país? Não, nós já passamos por um degredo. Essa sensação de vazio, de abandono, às vezes de tristeza, uma tristeza profunda, uma melancolia, uma saudade, é dessa outra terra que a gente não teve o direito de voltar, porque não merecemos ainda voltar para esse outro planeta, e corremos o risco de perder esse aqui para um outro, ainda mais inferior, novamente. E o que acontece? Lá nós deixamos, só um minutinho, lá nós deixamos os nossos amores, familiares, amigos, história, herança, ficou tudo lá. Herança, não estou falando herança física, não, é toda a nossa história, ficou lá. A gente chegou aqui com a mesma coisa do cara é um príncipe na Europa, mas ele foi exilado e veio morar na África, como um mendigo na África. Tudo que ele tem ficou lá. Isso é o que acontece com o degredo. Então deixa eu concluir o raciocínio e vocês falam. Então eu sei onde isso vai dar. Então hoje eu estou buscando os caminhos, mesmo sendo árduos, e eu sei que são árduos. Tem que olhar para mim, olhar para dentro de mim, engolir o orgulho e reconhecer, engolir o medo e vencer o medo e vamos embora. Vou passar o que tiver que passar, não importa o que aconteça nessa vida, o que importa é o que vem depois. Aí eu pergunto, na amizade, você tem que deixa eu explicar, agora eu vou voltar, aí voltando, eu expliquei tudo isso, eu vou voltar. Qual é a diferença de orgulho e dignidade? Calma aí, deixa eu explicar, voltando àquela história que eu estava falando sobre a questão do orgulho que eu ia atingir, e vou atingir agora. Nós não perdoamos, nós julgamos, nós não sabemos aceitar a pessoa na sua construção. O que é aceitar a pessoa na sua construção? É quando você entende que ninguém faz o mal. Aquele que rouba não faz o mal, não, o mal não existe. Aquele que mata não faz o mal, não, o mal não existe. E o bem não existe. E Jesus deu esse testemunho. Quando o jovem rico chegou e disse: bom mestre, ele disse: por que me chamais bom? Bom só Deus. O que ele estava querendo dizer com isso? Que o bem e o mal aqui, ele é uma forma de ponto de vista. A palavra bem vem da palavra grega, que significa harmonia. Então nós acreditamos que bem é fazer o bem para as outras pessoas. O que é o bem? O bem é um conceito. Então bem e mal não existe. O que existe são espíritos evoluindo na sua faixa evolutiva. É um exemplo para explicar. Vamos lá, é João, né, teu menino? Sim. João está com quantos anos? 8. Qual é a série que ele está? Terceiro. Ele está no 3º ano. Então João é atrasado porque eu estou fazendo mestrado. Ele é inferior porque ele está na 3ª série e eu estou no mestrado. Ou ele está no tempo dele. Entendeu? E eu estou no meu tempo, porque eu já estou até atrasado, porque os boys tudo 20 e poucos anos fazendo mestrado e eu com 40. Entendeu? Aí eu pego, vamos lá, o menino que está lá com seus 20 anos fazendo graduação, em relação
a um adolescente que está fazendo o 2º grau, está fazendo o 3º ano científico. Quem está atrasado e quem mais é avançado? Se ele está no tempo certo dele, cada um está no seu tempo. O bebê, o que está no maternal, fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, pós-doutorado, cada um está no seu tempo. Então, espiritualmente, na Terra, os espíritos estão desse jeito, cada um na sua própria construção. Quando a gente para entender que ele só dá aquilo que ele pode dar, ele só consegue fazer aquilo que ele conseguiu construir para si mesmo. É a mesma situação. Eu vou chegar para João, me explica aqui a equação biquadrada. Ele vai dizer que danada é isso, amor? É um jogo, é? Então a traição é porque a pessoa merece? Não é questão de merecer, meu anjo. É aquilo que ela consegue dar. É aquilo que ela consegue dar. Essa é a diferença dos espíritos que aprenderam a amar. Os espíritos superiores, João Evangelista, Francisco de Assis, Senhor Pessoa, Jesus, Buda, Gandhi. Por que eles não revidavam a violência aos ataques? Nem verbais, nem físicos. Doía, fisicamente doía. Mas eles entendiam que aquilo é o melhor que ele pode dar. É a mesma coisa, é como a gente faz. Quando a abelha nos pica, qual a primeira coisa que a gente faz? Mata a abelha. Quando a muriçoca nos pica, é só assim, ó, miserável, vida só aquele pó preto assim, miserável, eu quero ver agora, me pica agora, a reencarnar depois. Então, minutinho só. Então o que a gente está fazendo? A gente está colocando um julgamento em cima do que ela só sabe fazer. O que a muriçoca sabe fazer? Vou chegar, vamos. Não, pena não é sentimento digno, não. Vamos. Compaixão, compreender. Eu vou chegar ao assunto, vocês vão entender. Então, por exemplo, se a fêmea, por que a muriçoca suga o sangue? O macho, o muriçoco não suga sangue. Se você for ver, de vez em quando você vai encontrar um muriçocozinho lá nas frutas. Ele anda nas frutas, ele anda andando por outros cantos, ele não pica. Por quê? A fêmea tem os ovos e ela, para alimentar e chocar os ovos, ela precisa do sangue humano. Então, qual é a natureza dela? Fazer isso. Então, é a mesma coisa. Uma pessoa que não aprendeu, por que chama de ignorância? O que é uma pessoa má? É uma pessoa que ignora a lei de amor ainda. Que ainda não chegou ao nível de entender que aquilo que ele faz fere o outro. Por isso que nós estamos encarnados, a matéria é necessária por causa disso. Porque senão nós não entenderíamos o sofrimento, a dor. A dor. A dor é o caminho evolutivo necessário. Porque se eu não sentir, se eu não souber o quanto dói dar uma tapa, eu vou continuar dando tapa em todo mundo. Até quando eu levo um, pá, eita, doeu, não gostei. Não é assim que as crianças aprendem muitas vezes? Fica dando tapa, um dia leva uma tapa. Aí não gostei, doeu. Eu fiz isso com minha filha uma vez. Ela não lembro o que ela fazia. Aí um dia alguém fez com ela. Você gostou? Não. Mas quando você fez isso com outra pessoa também não gostou. Ela entendeu, porque entrou além da linguagem intelectual e a fala, a emoção e a lembrança do processo. Então foi um aprendizagem cognitivo profundo. Isso que é espiritualmente é o que acontece com a gente. Então o primeiro ponto é a gente começar a se desvincular do processo. O problema é que a gente está muitas vezes envolvido emocionalmente da situação. Muito envolvido, e às vezes aí entra coisas, como eu estou falando com o Cláudio agora. Às vezes você acha que essa dificuldade que você tem com essa pessoa é de hoje? Isso é um reajuste secular. Se antigamente vocês trocavam facada, se matavam, hoje em dia está a nível vibracional e no olhar e na fala. Já é evolução. Entendeu? É como uma amiga minha chegou para mim, espírita é o pior que tem. Aí chegou uma amiga minha e disse assim para mim: olha, tem a minha irmã, que é são 3 irmãs, 2 são espíritas e uma não. Aí falando da outra que não é. Não, minha irmã, quando faz um bolo, quando faz qualquer coisa que ela faz, é só para dentro da casa, só para ela e para o marido dela e para os filhos dela, não dá para ninguém. O que ela está olhando? O que ela está enxergando? Ela está enxergando o que tem dentro dela. Entendeu? Aí eu cheguei e disse para ela: que maravilha. E tu acha bom? Eu acho. Porque se na outra vida ela não dava nem para ninguém, era só para ela, já está compartilhando com a família, é evolução. E você acha que eu estou brincando? Pessoas que hoje pensam só em si. Olha, eu só ouvi falar, não assisti não, eu já ouvi falar em Tieta do Agreste, Perpétua, né? Os filhos com fome lá: mãe, eu estou com fome, não estou comendo. Não, meu filho, não tem nada não. Aí estava lá, cheio de comida na mesa e ela cobrindo com um lençol. Tem gente que faz isso. E depois evolui, então é um processo evolutivo. Então o problema é o seguinte, por isso que eu digo, não julgar, tentar se colocar no lugar do outro. O que será?
quais são as dificuldades? E aí é o primeiro ponto, tá? Para facilitar o entendimento e facilitar o perdão. Olha aí, vou enfiar o alfinete no orgulho de novo. Vamos lá. Pode guardar aí que a gente não mexe mais. Pelo menos terminamos a lição. Primeiro ponto. Se na outra vida também, mas nessa agora. Mas me explica. Eu vou explicar Qual agora. a diferença entre orgulho e dignidade? Dignidade? Vamos lá. Orgulho. Me diga você o que é orgulho. Não, eu quero saber, porque eu não sei saber. Eu também não sei qual é a diferença de orgulho e dignidade. E aí? Também não sei. E o que é ser digno? Digno vem de dignidade. Dignidade. E aí? É você primar pelo respeito a si próprio. Assim é o próximo. Que é o próximo. Mas o orgulho pode ter outra conotação. O orgulho é você se respeitar. Não, Orgulho? Orgulho mexe um pouco Eu acho que com orgulho é você você se ser conotações. egoísta, sei lá. Eu acho que mexe um pouco. Orgulho amar. O orgulho, eu estou orgulhoso de ter conseguido fazer isso. Mas esse aí não é orgulho, isso aí é a satisfação. O orgulho é você achar melhor do que o outro. Eu tenho orgulho da minha filha, na verdade não é orgulho, é a satisfação. Se a gente for, vamos lá, se a gente for estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, as duas chagas que acabam com a comunidade, que a gente está hoje passando pelo que passa, são por duas coisas, orgulho e egoísmo. São as duas coisas, o orgulho e o egoísmo. Porque o orgulho, ele não nos faz reconhecer que nós somos iguais àquele que eu detesto. O orgulho me cega a ponto de achar que eu sou melhor do que o outro e eu apontar as falhas do outro e não enxergo que as falhas do outro nada mais é do que o espelho de tudo que tem em mim. Entendeu? Então, não admite o erro, né? mas ainda é orgulho. Então, é do orgulho que nascem todas as outras deficiências morais. Todos os defeitos morais nascem do orgulho. É a partir dele. Então é a partir do orgulho que eu não dou o braço a você, é a partir do orgulho que eu tenho inveja. Eu tenho inveja por quê? Porque como é que pode? Fulaninho nunca estudou, não fez nada, já está ali, bem sucedido, e eu estou aqui batalhando e nunca consegui nada da vida. Então é o meu orgulho que me acha melhor do que ele, que faz sentir inveja porque a fulaninho está bem e eu não. Entendeu a situação? Então o orgulho, ele tem muitas nuances e variações, mas na verdade, o orgulho é que nos cega. Então para você trabalhar isso, primeiro ponto, humildade. Exercitar a humildade. Exercitar a humildade que é o seguinte, primeiro ponto, eu reconhecer que essa vivência que eu estou tendo com essa pessoa, a dificuldade que eu tenho, estou falando em geral, isso é para todo mundo, serve para todo mundo, ninguém específico aqui. Aquela pessoa difícil da sua convivência, seja quem for, pai, mãe, cônjuge, parente, amigo, colega de trabalho, não importa quem seja, aquela pessoa difícil, que é o teu calo, ali se apresenta um reajuste na sua vida. É um reajuste. E a forma como você lida com isso, você vai se algemar àquela pessoa ou você vai se libertar. Então, primeiro ponto, se está ali, vocês estão próximos por igualdade energética, vibração similar. Então, vamos lá. Ela está sendo para mim o espelho que o meu orgulho não me deixa ver quem eu sou. Justamente essa situação é um mecanismo de uma sabedoria perfeita, porque Mas sabendo Deus jamais faria o que a criatura fez. Começa a mostrar mais que um espelho. isso é orgulho. É orgulho, é orgulho. E eu digo para você que se fizéssemos uma regressão, você não aguentava o tranco. Não faria. Posso ser feito no Não, nas vidas você passadas. pode ter feito, mas isso está dentro da gente. Em alguns pontos você Mas pode até não eu ser. faria. Pois é, mas alguma coisa tem alguma coisa ligada aí. verdade. A conexão existe. Uma conexão existe e alguma coisa tem que aprender daí. Ou foi em vidas passadas. Mas a gente tem, vocês têm, nós temos algum vínculo para ser feito ali. Ou um outro ponto também, além desse vínculo, o débito seu. Pode ser não. Alguma coisa lhe algema essa pessoa. Entendeu? Se a gente fizesse uma regressão e lembrar do passado que a gente de repente fez por essas pessoas, talvez, olha aí, pronto, chegou a intuição, vamos lá. Hoje, faz de conta, deixa eu fazer uma hipótese, faz de conta que eu caso com a Adria. E aí, a gente tem um filho. E esse filho, comigo ele é muito bem, mas com a Adria não. Tem aquele filho que tem problema com a mãe.
Aí quando o menino chega nos 15 anos, que é a adolescência, aí começa. Aí o negócio pega e cobra e aponta o dedo e reclama, e uma dificuldade, uma desarmonia, muito desgosto, sofrimento, aquele negócio todo que muitos pais sabem o que é isso. Se a gente fosse ver lá no passado, Adria era um homem, eu era uma mulher, e esse jovem era meu noivo. E aí ela, como um homem na época, desafiou ele, matou ele para ficar comigo, entendeu? E ainda pegou, foi um negócio, isso é muito comum, gente. E aí quando vem, porque esse perdão não aconteceu, aí vem, nasce, não, adolescente dá trabalho, porque eu já expliquei da outra vez, a questão das energias que vem à tona, mas muitas vezes ainda soma essas questões kármicas. E aí o que acontece? Ele não te perdoou ainda. Ele tem raiva, tem uns que tem medo, mas a maioria tem raiva, tem ódio, que ainda não te perdoou porque você matou ele na época. E veio a força, então foi uma gravidez difícil, pegando o tema da noite. Todo o processo, e vai o desenrolar. Então, dependendo do amor que você deu e que eu dei, e por que ele é doido por mim? Porque ele já é um amor meu do passado. Tem toda afinidade e confiança, então é aqueles relacionamentos de irmãos, de um determinado pai, ou com uma mãe, ou com um ente da família, que é um vínculo que não tem com o outro. Meu filho é assim. Com você e com seu marido? E desde a barriga que ele é apaixonado pelo meu marido, pelo meu ex-marido. Ele foi a gravidez inteira desse jeito. Assim, eu não rejeitei ele na barriga, mas quando meu marido se aproximava, O moleque ficava doido. E desde que nasceu, ele é apaixonado pelo pai. Tá explicado aí, são os exemplos. Às vezes. Comigo é só. Peça gota não foi. Nenhum de nós foi. Então, aí o que acontece? Muitas vezes, essa pessoa que hoje lhe agride, é porque dentro do seu coração. Há muito tempo que eu não a vejo. Foi no trabalho, não foi nada relacionado. Então, mas existe no trabalho. E existe, além desses vínculos, existem os processos obsessivos. A gente esquece disso, nesse tempo você era espírita? Nesse tempo você orava? Não, nesse tempo você era cuidadosa? Pois então pronto, tá aí. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado para poder fazer a leitura dos processos, porque existem muitas coisas envolvidas. Entendeu? Existe o processo obsessivo, às vezes. Quando a gente se torna espírita, que a gente está, não só espírita, porque tem gente uma que... mensagem que eu dizia, não venha falar dela aqui não. Eu defendia, sabe? E eu Mas aí... É impressionante. Eu estava em determinado lugar, entrei no banheiro, essa pessoa ficou branca. Eu peguei toda a conversa descascando, falando de mim, eu fiz assim, sabe? Isso tem outra coisa também. Aí onde é que a gente tem que aprender a exercitar o perdão? As coisas vêm como um testemunho. A senhora estudando, buscando se melhorar, e você acha que só ficar aqui, na conversinha aqui do intelecto, da boca para fora, funciona? Com Deus esse negócio não tem boquinha não. Escreveu e não leu, palco meu, a coisa funciona desse jeito. Estudou, testemunho vem. Porque esse testemunho é o que vai fazer você evoluir. É a vivência daquela teoria que você bebeu. Bebeu a teoria, agora é a hora de você... Por quê? As nossas memórias vibracionais estão adoecidas. Só marca de dor. Se conseguíssemos passar um filme, transformar as nossas vibrações em filme, era um terrível filme de pornografia misturado com terror. Seria de Calígula para baixo. É a nossa história arquissecular, o que a gente vem trazendo da nossa lembrança. E o que acontece? E aí está no momento da gente recriar e transformar numa história de amor. Mas não importa, que tem que fazer. Então é no dia a dia, a nossa vibração, tudo que a gente pensa, sente e vibra é arquivado. A gente continua construindo a história, a nossa história. Só que se a história está tão dolorosa, essa vibração, o que a gente tem que fazer? Começar a reconstruir. É todo santo dia. Então esses testemunhos é a hora que você está impregnando as novas vitórias na sua memória vibracional. Então, muitas vezes, quando se torna espírita, que começa a frequentar, começa a estudar, começa a se tornar uma pessoa melhor, o que acontece?
Se você ora, se você está buscando manter um padrão de pensamento equilibrado, busca ter um padrão de relacionamento equilibrado no campo da sexualidade, no campo da amizade, no campo da relacionamento interpessoal, no campo das suas emoções com o mundo, você está sendo uma pessoa mais ajustada, você cria um campo vibratório que o espírito não consegue lhe atacar, o espírito mau não lhe ataca, o espírito inferior não lhe ataca, porque você não consegue permitir, porque você está protegida, você está protegida, ou nós protegidos, por causa da nossa aura, da nossa vibração, do nosso pensamento elevado. A gente não se sintoniza com padrões densos. É o que acontece, o espírito que atacar ele não consegue, porque a aura dele está corpo fechado. O verdadeiro corpo fechado é você se amar, é você ser bom. Não consegue chegar ao que ele faz, vai no namorado, vai no vizinho, vai no cachorro, vai no trabalho, e aí vai perturbar alguém que lhe atinja. E isso só vai acontecer se você permitir. Se você se sentir e baixar sua vibração. E como é que você se sente? Orgulho ferido. Entendeu? A partir do momento em que você doeu, dói. Aí é onde eu recomendo. Escuta bem direitinho aquele seminário que eu tenho, Perdão, Auto-Perdão, de Divaldo Franco. Ele fala sobre isso. Feriu, magoou, tudo bem. Eu não vou dizer que está perdoado e perdoei da noite para o dia, não. Demora um tempo. Eu vou digerir o processo. Eu vou digerir. Então, aí ele mesmo fala, onde é que a complexidade da história. Eu vou digerir, não perdoo agora, mas eu vou perdoar. Eu estou em processo de perdão. Só que aí eu não preciso chegar depois para a pessoa e dizer que perdoei. Eu não tiro ele da minha convivência. Eu não me afasto. Entendeu? É isso que ele está dizendo. Eu não preciso chegar e dizer, cara, eu fiquei muito chateado com o que você falou, mas eu te perdoei. Não precisa dizer. Eu continuo tratando ele com respeito. Entendeu? É essa a questão. Mas o que tem dentro de você? Eu não sinto perto, eu não confio mais. Porque existe algo aí, não está perdoado. Porque doeu. Não doeu. Não doeu. Desculpe discordar. Aí essa eu contava com ela com tudo e de repente não doeu. Isso. Sabe por que eu digo que não doeu? Porque doeu está no passado, está resolvido, ainda dói. Ainda está doendo. Essa é a diferença. Porque ainda dói, ainda não foi resolvido. Entendeu? Então, o que é o perdão? É como a gente está dizendo numa outra conversa sobre isso. Perdão não é eu chegar e dizer esquecimento do passado, esquecer, passou, e você coloca uma pedra. Não funciona assim. É como uma fossa. Não, vou esquecer aquele problema. Aí você passa cimento em cima da fossa, dentro tem a fossa. Cedo ou tarde aquele cimento rompeu, ou uma rachadurazinha do lado, aí sai aquele cheiro de pó todinho e a fossa começa a sair. Então o processo não é você tampar, é você lidar com aquela emoção, você tirar aquilo de dentro de você, tentar compreender. Primeiro, aquela pessoa. E outra coisa, porque a gente tem que fazer um estudo, tem que estudar, ampliar, porque é o seguinte, para você entender, tem um outro ponto. É muito amplo. Tem um outro ponto que eu vou falar. A gente só faz a leitura do que tem dentro de nós. Eu respondi isso para uma amiga minha um dia desse. Ela falou assim, eu estava fazendo um seminário, apresentando um trabalho na faculdade, lá no mestrado, aí alguém tirou foto e postou no grupo do Facebook, aí uma menina disse, lindos, porque era a equipe, né? Aí eu respondi, a beleza está nos olhos e na alma linda de quem vê. É verdade. E a feiura e o julgamento é a mesma coisa. Quando a gente olha, eu olho ela, julgo um comportamento dela, eu não estou levando em consideração o que ela está sentindo, eu não estou levando em consideração tudo o que ela já viveu, o que ela tem de conhecimento, de experiência, de vivência, de dor e de alegria. O mundo dela, o universo dela é muito complexo, a cabeça dela e a alma dela. Eu não estou levando isso em consideração. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma análise em cima do que eu tenho da minha vivência. Então, quando eu faço uma leitura do comportamento de uma pessoa, eu faço com base no que eu tenho, do que eu construí. E o que isso acontece? Qual é o nome disso? Um julgamento. É um pré-conceito. Porque eu estou conceituando com base no que eu tenho. Entendeu a gravidade da situação? Então, quando você começa a parar para levar em consideração situações que a gente não para pensar, aquela pessoa
começa a ficar mais fácil de perdoar. Principalmente se a gente começar a entender, eu não sei o que essa pessoa está passando. De repente a pessoa está influenciada. Já para pensar que de repente foi uma arquitetação espiritual para lhe atingir, para separar as duas. Então existem muitas situações que a gente tem que levar em... Eu acho que eu entendi sentimento de... Eu senti sentimento de inveja pelas coisas que eu ouvi. Então, e quando você percebe isso, quem é que precisa de mais misericórdia? Quando você falou o que transformar, quando você falou compaixão, eu entendi a palavra. Entendeu? Por isso que agora eu tô... É só o que ela teve. Imagina as frustrações, as dores, o desespero, as situações que a pessoa passa. É o caminho correto? Não, mas dentro da evolução dela é o máximo que ela conseguiu. É o máximo. Entendeu? Eu sei, não é concordando nem discordando, mas é só... Para finalizar, que a gente já estourou. Vamos Só lá. uma consideração. Uma coisa é você entender, outra coisa é você aceitar. Uma coisa é você fazer pela razão que tem que ser certo. Então. Outra coisa é você lidar com suas emoções para conseguir seguir o que é certo. Isso não é fácil. Exato. Porque as emoções da gente, às vezes, não combinam com a razão. Às vezes você sabe o que é certo e você não consegue. E você sabe o seu limite. E aí, onde é que eu estou falando aqui? O que eu estou dizendo são ferramentas que atingem a intimidade do ser, não é racional. Eu estou dando ferramentas para que você trabalhe o seu... Não, exatamente. Eu concordo com o que você fala. E é difícil. E é onde muita gente diz uma coisa e fala outra. O certo é fazer isso. Então, para concluir... Sempre você consegue. Mas para concluir, mas você tem que seguir o caminho. Por exemplo, o primeiro caminho que você tem que fazer é onde o orgulho, ele é um inimigo disso acontecer. Porque o orgulho não vai deixar você raciocinar. O orgulho é quem vai fazer você ter a mágoa. Você manter a mágoa. Se colocar na posição de vítima. Eu acredito assim, que o mundo você dizer eu não consigo, eu não vou perdoar. Você se É tão programou. forte. Você tem que dizer, não, eu vou perdoar, eu consigo. Está dentro Mesmo de que eu mim, precise vou do meu perdoar. tempo. Eu vou respeitar o meu tempo, mas eu preciso tentar. E aí, concordo com vocês, mas vamos finalizar. Então, o exercício de você é trabalhar na alma. E para finalizar com 2 pontos. Primeiro ponto, a gente tem que exercitar a humildade. Porque é o orgulho que não nos permite fazer isso. Perdoar. Toda vida que a gente toca no assunto dói. Então ali o orgulho está ferido ainda. A gente não se humilhou o suficiente para liberar isso. E nós é quem ficamos doentes. E o segundo ponto puxa vida, tá com um negócio aqui na mente Talvez mesmo. você conversasse com ela. No meu Não, caso, Já foi, né? Só que é de mim, entendeu? É tanto que hoje mesmo eu estive com ela e aí eu tava com tempo para ir buscar os meninos, que eu ia pegar os meninos meu dia. E eu fiquei na rua 10h30 e encontrei com ela. Aí ela disse, vamos pra ali, vamos bater papo. E eu inventei 1000 coisa, mas eu não queria. Porque eu não iria, não é agradável pra mim eu estar sentada. É como se eu tivesse sido falsa, entendeu? Porque dentro de mim morreu aquele sentimento, aquele respeito, aquela consideração. Lembrei. Pronto. Mas sabe o que é? Não. Medo até de confiar. Mas isso aí é um conceito que você precisa trabalhar, porque isso tudo está lá dentro. Se o amor, olha, o amor ele não acaba. Se o amor ele é verdadeiro, apesar da dor e de tudo que existe, o amor continua lá dentro. Então, por exemplo, a gente às vezes pega Com muito... parte de mim ou Sim, parte dela? seu. Você ama seu filho? Se ele se tornar o pior bandido do mundo, estuprador de todas as mulheres do mundo, se ele virar Fernando de Beiramar, vai deixar de amá-lo? Aí eu não sei. Então não existe amor. Sei, O amor, ele supera tudo. O amor verdadeiro supera. Porque, gente, o amor, ele é incondicional. Ele não vai fazer julgamentos de valor. Vamos finalizar aqui, gente. E o ponto final que eu queria falar, eu lembrei. A gente tende muito, quando foi magoado ou orgulho ferido, a você só olhar o lado negativo da pessoa. E aquele lado ruim, toda aquela história, é como um casamento. Quando se separa com aquela situação difícil, fica só olhando que ela me magoou, que ele me magoou, que ele fez o que ele fez. E aí você esquece toda a trajetória de alegria, de felicidade, de amor, de compaixão, de comunhão. Esquece tudo. Entendeu? Vamos olhar o lado bom das pessoas. Finalizar, gente. Finalizar por causa da hora. Temos que trabalhar isso. O perdão, ele vai ter que ser colocado. Por que o perdão ainda não existiu? Porque existe dor. Certo? E a gente não pode criar expectativa no comportamento do outro. Certo? Então a gente pode debater isso outras vezes. Não pode. A gente não pode exigir que alguém dê mais do que possa dar. Certo? Vamos fazer a prece final.
Deus.